Boa tarde, pessoal. Agora sim. Boas-vindas para mais uma palestra da trilha Marie Van Britten Brown. Eu sou a Mariana, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos cacheados pretos na altura dos ombros, uso óculos com lentes retangulares e hoje eu estou com uma camiseta preta e uma jaqueta preta. E eu vou acompanhar vocês em mais uma palestra dessa trilha. E eu queria lembrar vocês que a Python Brasil desse ano está muito especial porque vocês podem contribuir com o projeto Mães da Favela, que é um projeto que busca combater a fome no país, auxiliando mães solos que vivem em favelas em todo o território do Brasil. Então, aqui no canto esquerdo da tela está aparecendo um QR Code, onde você pode apontar seu celular, que você vai conseguir acessar o link para poder fazer contribuições. E também você pode fazer as contribuições através do site da inscrição do evento, que é no Eventbrite. Bom, eu queria também lembrar vocês que, nesse momento, está ocorrendo inscrições para as palestras relâmpagos, que podem ser palestras de qualquer tema que vocês quiserem e que devem durar 5 minutos. E essas inscrições estão sendo lá no Discord do evento. Então, se você ainda não tem acesso ao Discord, você pode entrar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, fazer a sua inscrição no evento e, posteriormente, você receber um e-mail com acesso ao servidor do Discord. E agora eu queria chamar o palestrante desse momento, que é o Beto de Almeida. O Beto ele descobriu o Python em 2002, fazendo o seu doutorado em oceanografia. E a paixão foi tanta que ele mudou de área e hoje ele é um dos principais desenvolvedores do Apache Superset. Lembrando que para essa palestra, todas as perguntas serão coletadas lá no nosso servidor, que tem um servidor específico dessa trilha, então você pode mandar lá seus comentários e perguntas, que depois, ao final da palestra, serão repassados para o Beto. E hoje ele vai apresentar para a gente a palestra usando Python e SQL para acessar APIs. Então, eu queria desejar uma boa palestra para o Beto, e agora eu passo a palavra para ele. Obrigado, Mariana. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu sou apaixonado pela Python Brasil, só que essa é a primeira Python Brasil que eu participo em 10 anos, né? A última que eu participei foi em 2011 e para mim é muito especial estar de volta, ainda mais poder dar uma palestra. Queria agradecer o Andrew também por fazer a tradução. E eu sou um homem branco, eu tenho coque, tenho barba, estou usando uma camiseta cinza e preta com o logotipo do Apache Superset, que é um dos produtos que eu desenvolvo. E eu vou dar minha palestra que chama Usando Python e SQL para acessar APIs. Deixa eu passar meu slide aqui. A Mariana falou um pouco de mim. Eu tenho um doutorado em oceanografia física pela Universidade de São Paulo. E em 2003 eu estava fazendo meu doutorado, e meu doutorado foi com a parte de mudanças climáticas. E eu descobri Python através de uma biblioteca que chamava PyClimate, que era uma biblioteca para fazer análises climáticas, que fazia exatamente o que eu precisava. Então eu baixei essa biblioteca, comecei a usar, eu achei a linguagem fácil de entender, achei ela muito expressiva, né? Muito fácil de modificar, mesmo sem eu nunca ter usado Python antes, foi fácil de perceber como adaptar as rotinas porque eu precisava. E me apaixonei tanto por Python que desde então eu mudei de área e trabalho com Python no dia a dia desde aquela época. Hoje em dia eu sou desenvolvedor do Apache Superset, que é uma ferramenta de visualização e exploração de dados. Ela foi criada pelo mesmo criador do Airflow e também foi criada no Airbnb. E eu sou engenheiro numa empresa que chama Preset, que é uma empresa que a gente desenvolve o Apache Superset. A gente tem um modelo que é comercial open source, então a gente desenvolve o Apache Superset. E para quem não quer ter o trabalho de ter que fazer manutenção, instalação e upgrade, a gente vende uma opção. A gente tem uma opção de graça, também tem uma opção de graça, mas a gente vende para empresas o Superset instalado. Eu comentei, eu uso barba, eu uso coque, e na meu slide de apresentação tem uma foto que eu tirei em São Francisco que diz que barba mais coque é igual más escolhas. Bom, a minha palestra é sobre acessar APIs via SQL, né? O que eu quero dizer com acessar APIs via SQL? Imagina que a gente quer responder a pergunta quantos pull requests tem no repositório do Python, quantos estão abertos, quantos estão fechados.
Uma maneira da gente responder essa pergunta é fazer esse script Python que eu estou mostrando aqui. A gente tem uma URL para acessar essa API do GitHub, né, para acessar especificamente pull requests. E essa API ela retorna no máximo 100 pull requests, então a gente tem que fazer paginação, a gente tem que pedir os pull requests de 100 em 100, né, passando um parâmetro que é a página que a gente quer. Então a gente tem um loop infinito, a gente puxa 100 requests, puxa uma página com até 100 pull requests, pega esse resultado que está como um JSON, a gente interpreta esse JSON. Se a gente não tem se essa resposta veio vazia, a gente interrompe o loop. E se a gente tem uma resposta para cada pull request nessa resposta, a gente vai ver qual que é o estado desse pull request, é open ou closed. E a gente vai basicamente incrementar um contador que vai cuidar de quantos pull requests estão em cada estado. E no final a gente imprime para cada estado quantos pull requests existem, né? Isso aqui não é acessar a API via SQL, né? O que eu quero dizer com acessar a API via SQL, imagina se a gente tivesse uma ferramenta hipotética que a gente consegue escrever essa query SQL, select count star e state from aquela URL da API, e eu estou group by state, né? Ou seja, para cada estado distinto eu quero contar quantos pull requests estão naquele estado. E eu executo essa query, essa ferramenta está tratando a URL da API como se fosse uma tabela num banco de dados, e ela me retorna que tem 27 mil pull requests fechados e 1.400 que estão abertos, né? Então é isso que eu quero dizer. O que eu quero fazer é como a gente pode usar a SQL para fazer essas consultas de API. Primeiro eu queria falar um pouco em por que usar SQL, é uma pergunta que muita gente me faz. Eu trabalho com dados, né? Sempre trabalhei com ferramentas de dados desde que eu mudei de área. Então, nos últimos 15 anos eu tenho trabalhado desenvolvendo ferramentas de dados, tentando facilitar a vida das pessoas, né? Eu venho de um background de cientista e eu percebi que a gente perde muito tempo baixando dado, procurando dado, baixando dado, colocando no formato correto, né? A gente perde muito tempo até chegar no ponto que a gente tem os dados que a gente pode usar para responder as perguntas que a gente tem, né? Então, eu sempre vejo as pessoas, principalmente engenheiro mais júnior, perguntar por que a gente usa SQL, né? SQL é uma linguagem que foi inventada em 74, já tem quase 50 anos. Muita gente fala, SQL é um dinossauro, é antigo, não vale a pena usar. E tem uma resposta muito boa, né? Que SQL não é um dinossauro, SQL é um tubarão, né? Os dinossauros eles entraram em extinção 65 milhões de anos atrás. E os tubarões eles estão aí há 400 milhões de anos. Eles surgiram antes mesmo das árvores, né, existirem. E eles estão aqui até hoje porque eles fazem muito bem o que eles se dispõem a fazer, né? Então eu vejo o SQL como um tubarão. Ele tem um papel e ele faz aquele papel muito bem. SQL é uma linguagem declarativa, então é relativamente fácil de aprender. Eu vou falar um pouquinho disso no próximo slide. Mas, na minha experiência, o SQL é a língua franca para manipular dados, né? Se você vai acessar algum tipo de banco de dados, algum tipo de base de dados, tem uma chance muito grande que você vai poder usar, ou você vai ter que usar algum dialeto de SQL. E, infelizmente, também existem muitos dialetos incompatíveis, dezenas ou até centenas de dialetos ligeiramente incompatíveis, mas os princípios eles são os mesmos. Então, se você domina SQL, você consegue rapidamente aprender a usar diferentes tipos de bancos de dados, né? Então, se você usar um banco de dados MySQL, vai ser ligeiramente diferente de você usar um banco de dados Postgres, por exemplo. A diferença entre linguagem imperativa e declarativa, né? O nosso programa em Python que baixa os pull requests, ele é imperativo. É uma linguagem imperativa, a gente tem que dizer como o Python vai fazer as coisas. Então, a gente tem que definir loops, a gente tem que definir quando sair loops, a gente tem que definir variáveis para armazenar estados intermediários, né? Então, a gente tem um contador i, que vai armazenar a página que a gente está pedindo. A gente tem que fazer todo esse trabalho manualmente. O SQL é uma linguagem declarativa, então se a gente olhar na direita, a gente não precisa se preocupar com nada disso, né? A linguagem declarativa, você diz o que você quer, você declara a sua intenção, você fala, eu quero a contagem de pull requests para cada estado. E o seu engine vai
se preocupar em resolver e responder a sua pergunta, né? Você não precisa se preocupar no passo a passo para chegar no resultado. Por esse motivo que a SQL é uma linguagem relativamente fácil de aprender. As construções são limitadas, né? Você não tem construções mais complexas como um loop, né? E você simplesmente pensa no que você quer e não em como obter aquilo. Eu fiz uma pesquisa rápida, uma enquete rápida no Discord. Isso aqui é um curso rápido de SQL. O que você tem que saber de SQL é que o SQL você tem tabelas, que elas são basicamente matrizes bidimensionais. Essas tabelas têm colunas, as colunas elas têm nome e tipos, né? E elas têm fileiras, que são seus registros. Então, com SQL, na primeira linha, a gente está criando uma tabela que eu chamei de animais. Ela tem duas colunas, uma coluna animal, que é basicamente um texto, e uma coluna pernas, que é um inteiro. E a gente está inserindo valores nessa tabela, né? Estou inserindo na minha tabela animais um cachorro com 4 pernas, uma galinha com 2 pernas. Uma vez que a gente tenha os dados na tabela, a gente pode puxar esses dados. Então, aqui a gente está selecionando todos os animais que têm 2 pernas e chamando isso de bípede. A gente pode usar isso para procurar valores que são errados, né, na nossa tabela. Então, por exemplo, se eu posso procurar ver se tem algum animal com 3 pernas. E a gente pode modificar esses valores. A gente pode apagar os valores dos animais que têm 3 pernas, porque provavelmente é um erro. Ou a gente também pode atualizar esses valores, né, que a gente está tentando corrigir. Na verdade, a gente sabe que a gente digitou 3 quando queria digitar 2. Então, a gente está atualizando todos os animais que têm 3 pernas e colocando eles com 2 pernas. Lógico que dá para fazer muito mais com SQL, né? Mas essas são as operações básicas. Criar tabelas, inserir valores, selecionar esses valores, apagar ou atualizar esses valores. A próxima pergunta é, ok, SQL é interessante, é uma linguagem poderosa, é uma linguagem expressiva, é uma linguagem declarativa, mas por que eu vou querer usar SQL para acessar uma API, né? Se não, faz sentido eu usar SQL para acessar um banco de dados, mas a API ela é um modelo diferente. Por que eu vou querer fazer isso? E eu vou dar um exemplo real aqui, mas eu vou começar com um exemplo hipotético. Imagina que você é esse desenvolvedor triste aqui na esquerda, você está desenvolvendo 3 aplicativos e você quer que aqueles aplicativos que eles interajam com 4 APIs diferentes, né? Com o GitHub, com o Trello, Google Sheets e Medium, por exemplo. Para você implementar essas conexões, você vai ter que, para cada aplicativo, implementar a lógica que fala com cada uma dessas APIs, né? Mesmo que tenha uma biblioteca cliente que faça o acesso, você ainda precisa pegar os dados vão vir estruturados de maneira diferente de cada API. Você vai ter que fazer, se você quer, por exemplo, ver quais pull requests do GitHub estão associados a quais tickets no Trello, né? Você vai ter que fazer esse pareamento manual. Então, é bem complicado, você acaba tendo que fazer 3 vezes 4 implementações dessas conexões. Uma solução óbvia para esse problema é usar uma interface no meio, né? Então, em vez de ter meus aplicativos falando com as APIs, eu tenho meus aplicativos falando com essa interface. Então, eu preciso implementar 3 conectores. E essa minha interface vai falar com as APIs, então eu preciso implementar 4 conectores no lado direito, né? Com isso, a gente vai de 12 para 7 conexões que a gente tem que implementar, né, quase metade. O caso concreto que eu tenho para justificar por que usar SQL para APIs é um trabalho que a gente fez no Superset, né, que eu fiz. O Superset ele é uma ferramenta web de visualização de dados e exploração de dados, e ele conecta em todas as suas bases de dados, né, que você tem, para fazer gráficos, para fazer queries SQL, para fazer relatórios, fazer dashboards. E a maneira que ele faz isso, ele usa a biblioteca SQLAlchemy, né, que é uma biblioteca normalmente usada para ORM no Python. E a gente até usa para ORM também, mas a gente usa para fazer as consultas. E o SQLAlchemy ele faz um papel importante, né? Eu comentei que você tem vários dialetos de SQL, a sintaxe é sempre ligeiramente diferente entre cada banco de dados. E o SQLAlchemy ele faz uma abstração. Então, você consegue escrever SQL usando o código Python e esse SQL ele é traduzido para o dialeto,
né, do banco de dados que você está conectando. Então, a gente usa esses dialetos são bibliotecas Python, que normalmente são distribuídas separadamente, né? Então, tem o PyHive, que a gente usa para conversar com Hive, Presto, Trino. A gente tem uma biblioteca que se chama SQL Alchemy BigQuery, para conversar com BigQuery. E assim por diante. A gente suporta, acho que quase 40 bancos de dados diferentes. A gente tinha necessidade de conectar o Superset em APIs que não são bancos de dados, né? O primeiro exemplo era a gente queria conectar com planilhas do Google Sheets. E muita gente usa o Google Sheets para armazenar dados. É uma ferramenta fácil de criar uma tabela pequena, manter essa tabela atualizada. Então, tinha um caso grande de conseguir pegar esses dados e trazer para dentro do Superset, né? Então, a gente se perguntou como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode fazer isso? E uma das maneiras possíveis, como essas APIs não falam SQL, seria implementar uma lógica distinta, né, para acessar esses dados. Então, a gente poderia fazer, bom, se você está acessando um banco de dados que fala SQL, a gente vai usar SQL Alchemy. Se você está acessando uma API tradicional, a gente vai usar um outro caminho. E a gente até tentou fazer isso no passado, mas não deu certo, porque a gente acabou tendo muita duplicação de código. Nem todas as funcionalidades que a gente usava no SQL a gente conseguia usar na lógica para APIs, né? Então foi um caminho que a gente decidiu não tomar. Então, nesse caso, a solução óbvia, a solução que a gente precisa, ela é óbvia, né? A gente precisa implementar um dialeto do SQL Alchemy que converse com essas APIs e que entenda SQL, né? Então, eu criei uma biblioteca que chama Shillelagh, que faz exatamente isso. Ela é um dialeto do SQL Alchemy, ela recebe SQL e ela consegue traduzir isso para chamadas de API, né? Para falar com várias APIs diferentes. Bom, Shillelagh. Essa biblioteca... Shillelagh é uma palavra irlandesa, né? Por isso que ela tem a pronúncia tão distinta da grafia. Shillelagh é um cajado irlandês que é usado tanto para caminhar, para você serve de apoio, né? Como uma bengala, e também é usado para combate. Quem joga Dungeons and Dragons pode reconhecer o nome também, é o nome de uma magia no jogo, e na verdade foi a inspiração para essa biblioteca. E como eu falei, uma biblioteca que eu criei, uma biblioteca e uma ferramenta de linha de comando que permite acessar APIs via SQL. Eu tenho aqui um exemplo de como funciona o acesso a planilhas do Google Sheets. Eu tenho uma planilha na direita e na esquerda eu tenho a ferramenta do Shillelagh de linha de comando. E a gente pode ver que a gente pode selecionar valores da planilha. No primeiro comando a gente está selecionando todas as colunas, todas as linhas. A gente pode inserir valores, a gente pode atualizar esses valores, a gente pode interagir com essa planilha exatamente como se ela fosse uma tabela no banco de dados. A única coisa que a gente precisa fazer é passar o URL da planilha como o nome da tabela. Deixa eu ver. O GIF ele não começa na hora que entra no slide. Mas aqui a gente está dando um select star, né, daquela URL, ou seja, selecionando todos os valores. A gente está inserindo agora uma coluna, uma linha com valores Estados Unidos e 2. Então a gente vê aqui na direita os valores aparecendo. E a gente pode atualizar esses valores. Então eu estou incrementando a coluna count. A gente vê a coluna incrementando passo a passo. E a gente pode remover, então eu posso dar um delete, onde count igual a 3, para apagar aquela linha que a gente colocou. E no final a gente faz um último update para voltar aos valores originais. A biblioteca, lógico que ela não funciona com qualquer API, né? Ela tem uma interface de adaptadores que conversa com as APIs. Então, ela funciona com GitHub, com Google Sheets, como eu mostrei. O Weather API é um
foi a primeira API que eu implementei, foi desse site, Weather API, porque eles têm uma API bem simples. Né? Então, aqui na direita, a gente vê que para acessar essa API e baixar dados, tudo que a gente precisa fazer é definir a nossa conexão, definir o nosso cursor. Tá? Conexão e cursores isso aqui segue um padrão que chama DB API 2 do Python, que acho que é da PEP 257, que define ela define os métodos usados para interagir com o banco de dados, né? Tentando padronizar um pouco. Então a gente basicamente define uma conexão, define um cursor. Eu estou definindo uma variável que eu chamei de 3 days ago, 3 dias atrás. E eu estou pegando todos os valores daquela API, passando um CEP aqui, que é onde eu moro, e aonde o tempo, a coluna time, é maior ou igual a 3 dias atrás. Ou seja, eu estou pegando todos os dados de 3 dias atrás até hoje para esse CEP 94923. Além dessas APIs mais tradicionais de rede, né, como GitHub, como Weather API, a biblioteca Shillelagh também consegue interagir com outras APIs que não são de rede. Né? Então, por exemplo, CSV é um formato de arquivo comum, então você consegue interagir com arquivos CSV também usando SQL, como se eles fossem uma tabela. E tem um exemplo também para manipular data frames do Pandas. Então, aqui nesse exemplo, a gente cria esse data frames, que eu chamei de MyDF, e a gente pode referenciar ele na query. Então, eu estou fazendo select sum from MyDF, ou seja, sum de A. Né? Então, eu estou calculando a soma da coluna A do data frame. Então, isso aqui vai me retornar um resultado 6. E mesmo que essa referência seja bem fraca, né? Porque, na verdade, a gente está referenciando MyDF como uma string, a biblioteca ela consegue inspecionar o stack do Python, achar o data frame e executar a operação que você quer naquele data frame. Então, foi sucesso. Vou falar um pouquinho como funciona a biblioteca. A biblioteca ela é baseada num conceito do SQLite, que chama tabelas virtuais. Né? O SQLite é um banco de dados um pouquinho diferente, porque ele não tem um servidor, ele é uma biblioteca, e ele armazena todos os dados num único arquivo. E o SQLite ele tem um conceito de tabelas virtuais, né, que você consegue escrever um módulo Python, ou qualquer linguagem, na verdade, e tratar esse módulo como se ele fosse uma tabela. Então, quando você faz consultas, quando você interage com a tabela, na verdade, essas operações elas são passadas para uma biblioteca, para um módulo, que pode fazer o que ele quiser. Né? O Python ele vem com suporte a SQLite, né, na biblioteca padrão, mas o SQLite do Python ele não expõe as tabelas virtuais, ele só expõe tabelas normais. Então eu uso uma biblioteca que chama APSW, que significa Another Python SQLite Wrapper. E em cima disso eu fiz a Shillelagh, né, que segue a DBAPI 2, que é a especificação do PEP 257, como que você implementa uma biblioteca para acessar bancos de dados. E, finalmente, em cima disso, a gente tem o dialeto do SQL Alchemy para poder, para o Superset, no caso, poder interagir com essas tabelas. As tabelas virtuais elas não são um conceito novo, eu não estou inventando nada que já não exista aqui. Esse aqui é um programa que usa o APSW para criar uma tabela virtual, delegar as operações a um módulo, né? Então, a gente está basicamente criando a conexão. A gente está criando um módulo que aqui eu chamei de GSheets API e passando um módulo que, por enquanto, é uma caixa preta, né? Mas eu chamo de MyModule. Defino o meu cursor. E daí eu tenho que executar uma query SQL especial que chama createVirtualTable, né? Que eu estou dando o nome de MyTable, using aquele módulo que a gente definiu, GSheets API, e passando 0 ou mais parâmetros para esse módulo. Feito isso, eu posso fazer select star from MyTable. Eu posso fazer consultas nessa tabela, que essas operações vão ser passadas, né,
para essa caixa preta, para esse MyModule. Então, por trás dos panos, o que acontece é o SQLite vai instanciar esse módulo, passando os argumentos aqui, né, que a gente passou, que na verdade é a URL da planilha, e ele vai chamar uma série de métodos nesse módulo para pegar os dados, ou para atualizar os dados, ou para apagar os dados. Então isso já existe, isso aqui é um conceito do SQLite que o APSW expõe. O que eu fiz foi criar uma série de adaptadores que facilitam esse trabalho, né? Então aqui a gente vê na primeira linha que eu tenho um G-Sheets Adapter, que é um adaptador que vai interagir com uma planilha do Google Sheets, né, na Shillelagh. E eu importo também um módulo que eu chamei de VT Module, de Virtual Table Module. Eu pego esse VT Module, passo o G-Sheets Adapter para ele, então eu pego esse adaptador, passo para o módulo e uso isso para criar um módulo, nesse caso, que interage com uma planilha do Google Sheets. Uma coisa que você pode perguntar é por que eu passo o G-Sheets Adapter para o VT Module e passo o VT Module para o APSW, né? Por que eu não posso definir um G-Sheets Adapter que eu já posso passar direto? Nesse caso, sempre que eu desenvolvo algum produto, principalmente uma biblioteca, uma ferramenta para dados, eu sempre penso em quem que é meu público-alvo e como que eu posso facilitar a vida do meu público-alvo, né? No caso do Shillelagh, a gente tem dois públicos-alvos distintos. Um é a pessoa que vai usar a biblioteca para fazer consultas a APIs usando SQL, né? É o usuário final. E o outro usuário é o desenvolvedor, porque eu quero que as pessoas contribuam com o projeto, desenvolvam seus adaptadores, porque eu não posso desenvolver adaptador para todas as APIs, né? A minha ideia é que pessoas contribuam também com adaptadores. Então, o que eu fiz aqui, eu escondi toda a complexidade de implementar esse módulo nesse VT Module, né? Toda a complexidade está aqui. De maneira que implementar um adaptador é o mais fácil possível, né? Mas, por final, a gente vai implementar um adaptador simples e eu espero que eu consiga mostrar como é simples implementar um adaptador, né? Então, nesse caso, eu facilito o trabalho das pessoas que vão ser meus desenvolvedores e eu cuido de toda a parte complexa, escondendo ela, né, num módulo que provavelmente só eu vou trabalhar. Uma coisa que a gente repara aqui é que é bastante trabalho se eu quero selecionar dados numa planilha do Google Sheets, é bastante trabalho, né? Toda vez que eu for querer acessar a planilha, eu tenho que criar o módulo, eu tenho que importar essas duas bibliotecas, eu tenho que criar o módulo, eu tenho que executar esse SQL, create virtual table. Só a partir daí que eu posso executar uma query nessa tabela. E isso funciona, esse exemplo que eu estou mostrando aqui, ele funciona como está escrito, mas é bastante trabalhoso, né? Eu tenho uma regra de design que diz que se uma pessoa precisa digitar a mesma coisa todas as vezes que ela usa o seu produto, bom, você pode simplesmente digitar isso para ela, né? E é uma regra que é simples, mas várias vezes eu encontro isso. Mesmo no Superset, a gente tinha um exemplo que a pessoa precisava baixar, para conectar o Superset num banco de dados BigQuery, ela precisava baixar as credenciais e colocar no Superset num formato especial. Tinha que fazer um JSON, tinha que ter uma chave chamada credentials_info, e se ela errasse esse credentials_info, se ela digitasse, né, tivesse algum erro, não ia funcionar. Se o JSON dela tivesse incompleto, também não ia funcionar. Então eu falei, não, vamos fazer um esquema que a pessoa simplesmente copia e cola os credenciais e a gente gera esse JSON que a gente está pedindo para a pessoa gerar. Com isso em mente, eu quero remover desse programa tudo que é repetitivo, né? O que eu quero mesmo é a query, né? A query aqui no final é o que vai ser diferente a cada vez. Eu não quero ter que forçar a pessoa a criar uma tabela virtual, a ter que registrar o módulo. Para fazer isso, o que eu fiz é o seguinte: na biblioteca, ela tem um loop infinito que quando você tenta acessar uma tabela pela primeira vez, vamos supor que a gente está escrevendo aquela
consulta SQL para acessar uma planilha, né, do Google Sheets. Quando você tenta acessar, quando você executa essa operação, esse loop vai tentar executar a sua operação, né? Então, se você digitou select star from a URL de uma API, ele vai tentar executar aquela operação. Se der certo, ele vai simplesmente sair do loop infinito. Se der alguma coisa errada, o que ele faz? Ele olha a mensagem do erro. Porque o SQLite, se você tenta acessar uma tabela que não existe, ele vai te dizer no such table e o nome da tabela. Então ele te diz, olha, essa tabela não existe. Se a nossa mensagem de erro não começa com no such table, bom, é um erro que a gente não tem como lidar, então a gente simplesmente levanta esse erro, né? Agora, se a mensagem de erro começa com no such table, a gente pode extrair o nome da tabela, que é essa URL, e criar a tabela, né? Então, a Shillelagh tem um código que vai pegar essa URL, vai achar qual que é o adaptador que entende essa URL e vai, por trás dos panos, criar um módulo usando esse adaptador, executar aquele comando que a gente precisa executar de create virtual table e o loop vai voltar para o começo e vai tentar executar a operação de novo, agora com a tabela criada, o módulo registrado. E pode ser que ele falhe de novo, porque a consulta pode estar usando mais de uma tabela, ela pode usar 2 tabelas ou 3. Mas, eventualmente, a gente vai criar todas as tabelas referenciadas e vai executar a query sem ter que forçar o usuário a fazer esse trabalho. Com isso, a gente tem 3 maneiras, né, de usar a Shillelagh. Um é usando o que é o DB API 2, né, que a gente, como eu falei, a gente define uma conexão, define um cursor e simplesmente executa uma query que aponta para uma URL. A gente pode, ele tem o dialeto do SQL Alchemy, então é outra maneira de usar também. Você pode até usar, se você quiser fazer um site e armazenar todos os seus modelos numa planilha do Google Sheets, você pode fazer isso. E ele tem essa ferramenta de linha de comando que chama Shillelagh, que te permite executar as queries e ver os resultados, né, no seu terminal. Eu queria mostrar um pouquinho agora como que a gente faz para implementar novas APIs. E essa é a lista de APIs compatíveis, né? Eu comentei de algumas delas. Tem umas outras interessantes. A Socrata é uma API que é usada muito... Eu moro nos Estados Unidos e é usada nas ONGs aqui dos Estados Unidos. Então, para pegar dados governamentais... eu falei ONG, mas eu quis dizer sites governamentais. Para pegar dados governamentais, a maioria disponibiliza os dados nesse protocolo, né? No caso, eu estava interessado em dados de Covid e o CDC ele disponibiliza os dados nesse protocolo. Quem usa Django talvez já tenha ouvido falar do dataset, que foi criado pela mesma pessoa. É uma maneira de você disponibilizar conjuntos pequenos de dados, também usando SQLite. Então, se alguém disponibilizar dados usando o dataset, você pode usar a Shillelagh para acessar esses dados. E como eu falei, um dos meus públicos-alvos não é só quem está usando a biblioteca, mas é também ter outros desenvolvedores que possam adicionar mais APIs. Então, esse adaptador que eu vou fazer, na verdade, é um que já existe. Eu vou fazer um adaptador para esse site weatherapi.com, né, porque é uma API super simples. Aqui eu tenho um exemplo de interagir com essa API. Eu tenho essa URL, né, history.json, e eu tenho que passar 3 atributos. Na URL eu tenho que passar uma chave, que é usada para autenticação. Então eu tenho um token para autenticar. E a gente vai ignorar a chave, porque ela não é interessante. E eu tenho que passar 2 outros parâmetros. Que é um parâmetro de busca, que pode ser o nome de uma cidade, de um CEP, acho que um par de latitudes e longitudes também. E um DT, que é o dia que a gente quer pegar os valores. Essas são séries históricas de dados meteorológicos, né? Então a gente passa o dia que a gente quer puxar os dados. Se a gente acessar essa API, ela vai retornar um documento JSON com dezenas de variáveis.
Tem temperatura, tem chance de chuva, velocidade do vento. Mas nesse exemplo, a gente vai usar só a variável time, que é a hora que foi feita a medida, e temp-c, que é a temperatura em graus Celsius. Tem uma diferença fundamental entre essas duas variáveis, né? Time é uma variável que ela mapeia para URL. Por isso que eu botei nesse azul. Isso significa o quê? Que se eu tenho uma consulta SQL que filtra os dados, né, em uma faixa de tempo, eu posso pegar essa faixa e usar para filtrar a minha API. Eu não preciso baixar todos os dados. Eu posso usar esses valores para pré-filtrar a API. Já a temperatura, ela não está mapeada na API, né? Se você quer saber os dias em que a temperatura foi maior que 30 graus, não tem como você filtrar a API, né? Você tem que baixar todos os dados e filtrar localmente. Feito isso, né, a gente tem essas duas colunas. Esse aqui é o código do nosso adaptador. A gente tem uma classe Weather API, que deriva de uma classe base, né, para adaptadores. Ela define aquelas duas colunas que eu comentei. Uma coluna time e uma coluna temp-c. E um método getData, que é usado para puxar os dados. Temp-c, como eu falei, é um float, é um número real. E time é uma variável mais interessante, porque ela é um datetime, ou seja, ela tem um dia e uma hora associado. E ela define uma série de parâmetros aqui, né? Eu comentei que com time a gente consegue filtrar a API, então a gente está declarando isso aqui. A gente está dizendo, olha, time suporta um filtro que é do tipo range, ou seja, você pode passar uma faixa de datetimes, que a gente vai filtrar esses valores. Ela também define uma ordem, né? Ela está em ordem ascendente, ou seja, ela está dizendo os resultados vão vir ordenados por tempo. Isso é importante que se a pessoa escrever uma consulta SQL e ela falar, olha, eu quero dar um select e eu quero ordenar por tempo, a gente sabe que a gente não precisa ordenar os dados, que eles já vão estar ordenados por tempo. E uma outra coisa importante é que ela está dizendo que os valores retornados não são exatos, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. O importante é o seguinte, quando você escreve a sua consulta SQL, né, estou dando select star from aquela URL, passando a cidade de Paris, por que não? E eu estou dizendo, eu quero que o time seja entre 13 de outubro, meio-dia, GMT, e 13 de outubro, 2 da tarde, GMT. Né? Quando a gente faz quando a gente escreve esse SQL, o nosso método getData vai receber como variável bounds essa coluna mapeada para um range, certo? Porque a gente declarou que a nossa coluna time pode ser filtrada por um range de valores, por uma faixa de valores. Então significa que quando a função getData é chamada para puxar esses valores, a gente vai receber os filtros de time nesse dicionário. Time é um range que vai de 2021, 10, 13, meio-dia, até as 2 da tarde. Eu tenho uma função getRange, que ela é super simples. Ela simplesmente vai truncar esse datetime para um dia. Então a gente acaba com 2 valores iguais, start e end, né, que são o dia de hoje. E a gente tem um loop, começa em start, a gente vai pegar os valores para aquele dia, né, para o dia 2021, 10, 13, que é start, vai ler esse JSON, a gente vai receber os valores, quando a gente pede um dia de dados, a gente recebe 24 valores, que esses valores são de hora em hora, e a gente vai simplesmente dar um yield nesses valores, né, a gente tem um dicionário com um row ID, que é o número da linha, uma variável time e uma variável temp-c. Feito isso, a gente incrementa o nosso start, aumenta um dia, né, e volta para o loop. Nesse caso, o loop vai interromper, porque end vai ser maior do que start.
quer dizer, start vai ser maior do que end. Né? Então, isso aqui é tudo que a gente precisa fazer para entender essa consulta SQL e retornar os resultados. Uma coisa importante é que quando a gente puxa um dado, quando a gente puxa um dia de dados, a gente recebe 24 valores. Né? A gente vai receber um valor para cada hora do dia. E repara que a gente está retornando todos esses valores. Mesmo que a gente tenha pedido só os valores entre meio-dia e 14, a gente está retornando os 24 valores. Né? Por isso que a gente colocou na nossa declaração da coluna time que esses valores não são exatos. A gente está dizendo, olha, se você filtrar por time, eu vou retornar valores que não são exatos. Então, com isso, a biblioteca Shillelagh vai filtrar os valores depois que eles são retornados pelo adaptador, eliminando aqueles dados que estão fora, né, dessa faixa da meio-dia a 14. Isso facilita, né, a vida do desenvolvedor, é o que eu falei, ele facilita a vida de quem está fazendo o adaptador, porque você pode filtrar os valores até o nível do dia e aquela rebarba que sobrou ali da hora, você fala, bom, isso aqui é Shillelagh, você se vira e filtra para mim, porque eu não quero escrever o código. Né? A última etapa é a gente precisa dizer para Shillelagh que esse é nosso adaptador, ele entende essas URLs, né, do api.weatherapi.com. Então, a gente define um método estático chamado supports, e basicamente o que ele faz é, ele recebe uma URL e retorna um booleano. Nesse caso, ele vai retornar verdadeiro quando a URL tem o host api.weatherapi.com. Esse caminho na URL, a gente tem a localização Q e a gente tem a chave de autenticação, né, que a gente não usou, mas aqui eu copiei e colei o código. Então, com isso, quando a pessoa tenta fazer uma query acessando, né, eu tenho um exemplo aqui, a gente pode abrir o Shillelagh e digitar select time, tempc, from, e aquela URL. Nesse caso, eu, em vez de Paris, agora eu voltei para o CEP. Quando a gente roda essa query SQL, a Shillelagh ela vai tentar rodar como ela está, né? Vai dar um erro, porque essa tabela não existe, porque é uma URL. Ele vai ver que o adaptador que a gente criou é responsável por essa tabela, e daí ele vai registrar o nosso adaptador com essa tabela e vai rodar a query de novo, retornando esses valores. E com isso a gente tem, né, quando eu estava fazendo esses slides, dia 5 de outubro, a temperatura aqui onde eu moro, 12,8 graus Celsius. Essa era a minha palestra, eu espero que tenha sido útil e se alguém tiver alguma pergunta para me fazer, eu estou à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada pela palestra, Beto. Eu achei super interessante, na verdade, porque vocês implementaram algo que é algo simples para uma pessoa que consiga usar, então, usando, ainda mais que é amplamente utilizado SSVs e as planilhas Google, né? Então, qualquer pessoa vai conseguir usar, mas também a questão de que se a pessoa quiser aperfeiçoar para alguma coisa que ela precise, ela vai conseguir fazer. Então, foi bem bacana mesmo essa ferramenta que vocês implementaram. Legal, A Jéssica Temporal perguntou cadê o link para você fazer o pull request, para poder colaborar com essa ferramenta? Eu vou colocar no Discord. Espera aí. Bom, o projeto chama Shillelagh e está no meu Discord, no meu GitHub pessoal. Deixa eu colocar lá. Isso. E eu vou colocar a palestra lá também. Vou colocar os slides da palestra no repositório. Tá bom. Acredito que seja isso. E o pessoal acabou anotando a sua regra de design que você comentou lá no meio, sobre como vocês implementou. E, bom, pessoal, acho que vocês, como nós estamos no tempinho, né, deu horário agora, então acho que a gente pode deixar a interação com o Beto lá dentro do canal do Discord. Você que tem alguma mensagem final para passar para o público? Não, só queria agradecer mesmo. Obrigado, Mariana. Obrigado, Luciana. É um prazer estar aqui.
A gente que agradece você estar aqui. Então, eu queria lembrar vocês que às 7h50 nós teremos as palestras Relâmpago, que vocês podem palestrar em 5 minutos qualquer tema, pode ser uma receita de café, pode ser alguma coisa que você encontrou legal sobre Python. E para você fazer a inscrição é até 6h30 no canal Quero Participar lá no Discord. Então, agora a gente tem uma pausa para tomar uma água, beber um café, e a gente retorna às 7 horas com mais palestras aqui na Python Brasil. Até mais, pessoal!